convidamos o senhor Virgílio Gerck para uma entrevista para trazer as informações, mais informações de livros que o senhor Virgílio já lançou e agora recentemente o Gerações, de 1946 até hoje. Virgílio Gerck, economista, professor, historiador, fez parte da primeira administração municipal de Cruzeiro do Sul, isso em 64, de 64 a 69. Atuou por 22 anos no Hospital Bruno Bora. Virgílio Gerck nasceu em Santa Cruz do Sul, mas ainda criança se mudou para a cidade, em Cruzeiro do Sul, foi professor, participou ativamente da comunidade e é considerado um cruzeirense, um cidadão cruzeirense. Livros, 2020, o ano do medo versus 2021, o ano da esperança. E recentemente, o Gerações, de 1946 até hoje. Senhor Virgílio Gerck, muito bom dia, obrigado por ter nos atendido para estar nessa manhã fria, prosseando conosco aqui no Acorda Rio Grande. Bom dia, Renato, bom dia aos ouvintes. Agradeço a oportunidade para falar um pouquinho sobre o que eu escrevi, né? E por que eu escrevi. Eu nunca imaginava um dia escrever um livro, mas eis que surgiu a pandemia, né? Que nos recolheu e nos botou para dentro de casa, fiquei eu e a minha esposa Maria Rodali, né? E aí, o que fazer? Aí eu pensei, podia escrever minha biografia, mas a biografia serve para quê? Para meus filhos, para meus netos, para meus bisnetos, mas para ninguém. E nós estamos diante dessa doença, nós estamos diante de outras as atividades que eu participei, eu acho que eu podia, né, escrever um pouquinho sobre turismo, que eu praticamente conheço metade do mundo, né, sobre educação, lecionei durante 25 anos, sobre saúde, participei por mais de 40 anos, trabalhei em administração hospitalar e dei assessoria a hospitais. Então, eu acho que eu tinha um conteúdo para lançar. E esse foi um primeiro livro, onde também o livro ele está mais direcionado para ideias, tá? Ideias que eu dou para o Vale do Taquari, várias áreas. Na educação, eu sempre fui a favor da educação, tem que ser profissionalizante, né? O senhor fala do primeiro livro? Do primeiro livro. Do primeiro livro. O 2020... O ano do medo, que é a pandemia 2020, é o ano da esperança, quer dizer, depois da pandemia, a esperança que nós temos hoje, né? Que a nesse primeiro livro tem várias sugestões. E tem várias ideias, sugestões, né? Que eu dou aí para o Vale do Taquari, vou resumidamente, assim, falar sobre Mas só para entender, assim, o lado, o senhor disse que não escrevia, que aventurou nessa área aí, nessa seara da escrita, mas na família não tinha ninguém na família? Meu irmão, né? Teve. Sim, meu irmão Balduino, né? Certo. E foi através dele que... Então já tem na família, o DNA, né? Aí tem um pouquinho. Para lidar com a escrita. Tem. Facilidade para escrever. Pois não, seu Virgílio, por si, o senhor disse que ia fazer um resumo. Então, esse primeiro livro é um livro que eu estou dando de ideias, né? Certo. Ideias para o Vale. Principalmente, ele é um livro com a área mais definida para o Vale do Taquari. Ideias para gestores públicos. Isso, ideias para gestores públicos. Para gestores públicos. Certo. Todos os gestores públicos já tomaram conhecimento. Por exemplo, uma das ideias que eu tenho é a construção de um hospital SUS, de um pronto atendimento SUS. É um hospital de pequeno porte, às margens da 386, onde passam mais de 20 mil automóveis, né, por dia, e nós temos uma população de 370 mil habitantes. Eu acho que já cabe um hospital SUS de pequeno porte, né? Deixar o grande porte para... Hoje nós temos essa demanda reprimida de cirurgias de hérnia, pequenas cirurgias, que todo podia ser feito nesse hospital, além da urgência que tem todo esse movimento de que hoje, infelizmente, a nossa UPA está lá Está longe das pessoas
que transitam aqui, né? O senhor Então, diz me da preocupei um localização pouco geográfica, já está numa situação situação de geográfica, localização, né? mas e também já também com bastante entendimento, né? Já super Né? Então, sobrecarregada já. eu teria condições de fazer de uma empresa que eu já trabalho de engenharia e arquitetura de Porto Alegre, então eu teria condições de oferecer esse projeto todo para fazer isso aí. Tá? Então é uma das coisas. Outra coisa que eu agora que a enchente está aí, né? Teve, né? Teve, mais uma. Eu estou sugerindo também uma ponte sobre o Rio Taquari, mas uma ponte mais urbana, né? Que seria a continuação da Benjamin Constant, que daria dentro do Porto Estrela. Tá? Certo. Se tu for para a Europa, que todas as cidades que tu vai, tem... Onde tem o rio, tem várias pontes, nós não conseguimos fazer uma segunda aqui. Com toda essa população, com toda essa sair da bujança. 386 desafoga o trânsito da 386 para se dirigir entre Lajeado e Estrela, por exemplo. Exatamente. Para a Estrela, eu estou sugerindo a construção de uma grande estrela, de uns 40 metros de altura, tá? Onde tu navega dentro dela e em cima tem um mirante. Eu acho que isso seria de uma atração turística semelhante à do Cristo. Né? Eles estão fazendo a Bíblia, né? Estão fazendo uma Bíblia. A maior Bíblia do A Bíblia mundo. É mais para o turismo religioso, né? Esse meu seria mais para todos. Envolvendo a cidade, o nome da cidade. O nome da cidade, a própria estrela, teria a maior estrela do mundo, eu pesquisei, né? E tal. E não é uma coisa muito difícil de fazer, né? Mas daria meu Deus do céu, acho que seria a maior atração. Né? Imagina uma estrela luminosa lá no alto do Cristo, no Cristo Rei ali, fazer mais de 30, 40 metros de altura, lá em cima um mirante que tu ia enxergar toda Lajeado, Estrela, Cruzeiros do Sul, né? Bom Retiro, Teotônio. Então seria bastante atraente, né? Em Cruzeiro, na Casa do Morro, eu acho que falta, né? Porque hoje, o que acontece com o turismo do Vale? O turismo do Vale não é para hospedagem. É um turismo doméstico, né? Com o Cristo agora já dá uma seguradinha, já dá de repente, mas tu vai lá, visita o Cristo, pega o teu carro, volta para... Vai para onde? Vai para onde? Né? Qual outro roteiro? Então, almoço, gastronomia. É. Né? Então, a minha ideia é que tenha vários pontes, né? Um roteiro turístico. Roteiro, cruzeiro, por exemplo, lá na Casa do Morro, colocar uma roda gigante, ou fazer uma trilha. Tinha um projeto, uma tirolesa. Uma tirolesa, cabe tudo, cabe. Se ventilou essa possibilidade de uma tirolesa de Cruzeiro do Sul à Estrela. Mas está em stand-by. Essa aí é um investimento. Esse investimento é muito caro, ele não se paga. Né? A Estrela se paga imediatamente. Né? As trilhas e o caminho da fé que eu sugiro para Cruzeiro do Sul, com 3 estátuas, uma pequena, coitada, se paga imediatamente. Então seria um roteiro. Aí tu ficaria praticamente, hoje eu visito Cruzeiro, amanhã eu visito Estrela, amanhã, depois da manhã eu visito Encantado. Então tu tem um roteiro, tu tem uma hospedagem. Né? Então o turismo tem que ser econômico, né? Não só... E ele fica aqui, como o senhor disse, ele não vai visitar um ponto e vai embora. Ele fica na região. Ele fica na região, segurado na região. Claro. Ir para Santa Clara, visitar as flores e assim por diante. Bom, esse é um resumo, então, dessas ideias aqui, projetos desse livro. E para Lajeado, semana que vem, eu vou ter uma reunião com o CDL. Eu já há muito tempo, na minha associação, quando eu era presidente da associação do Bairro Centro, quando do comitê com o Ítalo Real, eu há muito tempo eu venho dizendo para fazer uma rua coberta, uma rua coberta, 24 horas. Eu tenho esse projeto, estou lançando agora, no dia 19, agora no CDL. Eu acho que vai ser um projeto assim já está aceito para o CDL para uma conversa. Se for feito esse projeto, eu tenho certeza que nós vamos ter um novo point em Lajeado. Uma rua coberta 24 horas. 24 horas. A exemplo de Gramado, por aí, né?
Exemplo, a Rua do Meio tem a rua coberta, mas ela não é 24 horas, mas Gramado já tem uma estrutura tem uma melhor. Nova Petrópolis, não sei se você conhece, que é uma rua onde é que tu anda dentro dela e ele tem duplas, né? Esse meu projeto eu não vou falar agora porque eu vou apresentar ele. Claro, tá? vai apresentar Marcelo. Mas interessante. Ele vai ser o ponte de Lajado, vai retornar a ser o ponte de Lajado. Tá, com certeza. Na Tá. rua coberta 24 horas. Esse é o livro. Esses são ideias e projetos desse livro, do 2020, o ano do medo versus 2021, o ano da esperança. Então, daqui a 50 anos, se for ler esse livro aqui, naquela época teve essa pandemia que matou milhares de pessoas, tá registrado. E tomara que daqui a 50 anos, vários desses projetos, ideias e sugestões que o senhor está colocando aqui estejam já realizados, prontos. E nós usufruindo, né? Tomei bastante seu tempo, já estou praticamente. Ainda nem comecei com o assunto que é de hoje, que é o... Não, mas vamos lá. Seu Virgílio Guerque, vamos conversar aqui então agora do Gerações de 1946. Eu encontrei o seu Virgílio na rua e nós conversando, ele inclusive me passou o livro, o Joel Alves já me pegou o livro, está lendo o livro, Joel Alves, o repórter aqui. E aí a gente disse, vamos conversar para trazer mais as informações de gerações de 1946 até hoje. Bom, qual foi a inspiração do senhor, né, por trás desse livro aí, o que motivou a escrever Gerações? Olha, de 1946 até hoje. Eu pergunto, quando você vai estar numa reunião com amigos e coisa e tal, daqui a pouco você fala, te lembra do fulano, né? O que ele fazia? O cara... aprontava, poxa vida, o cara jogava de pé no chão e hoje está jogando lajadense, né? O que tu está fazendo? Tu está sempre indo para trás, tu entende? Vai tu está fazendo... tu está sempre voltando, nessas reuniões, voltando ao tempo. Não é verdade? Então, comecei a pesquisar o que nós temos no retorno ao tempo. Tem as 5 gerações. Coincidentemente, as 5 gerações começam com o meu nascimento, 1946, que é a primeira geração, que é a pós-guerra, que é a Baby Boomers, né? Que é a explosão, né? E esses cidadãos, todos eles, hoje eles têm mais de 70 anos, né? Dessa geração. Depois veio a geração X, né? Que é de 1960 a 1980. Depois vem a geração Y, onde essa gurizada aqui está, que é de 1980 a 1995. E depois a geração Y, que é a de 1995 a 2010. E hoje nós temos a geração Alfa, que é depois de 2010. Y, hoje, Z, né? E agora a Alfa, né? A Alfa já começou no touch, já começou direto da internet. A partir de 2010 até hoje. Né? E aí o senhor faz um resumo, assim, escreva para nós assim, a história do livro, assim, em poucas palavras, por exemplo. Poucas palavras. Eu escrevo aqui 45 pequenas histórias, né? Podia da ser sua família ou do cotidiano? Não, do que viveu? cotidiano mundial, né? Quer dizer, brasileiro. Okay. Tá? Do cotidiano brasileiro. Por exemplo, dessas 45 histórias, vou contar uma, de repente, falar um pouquinho sobre do nascimento. Como é que eram os partos? Pois é. Em 1900, eu nasci em 46, eu nasci em casa, com parteira, não tinha energia elétrica, né? Não tinha energia elétrica lá na 4ª Linha Nova, Santa Cruz do Sul, lá, tá? E todos os meus irmãos, eu fui o 5º, né, da geração, todos eles nasceram em casa... Parteira. Com parteira. Minha irmã mais velha foi de parteira, eu já nasci numa cesariana, vejam só. Pois é. Então, veja esse tipo de comportamento. Aí surgiu... Aí o pessoal começou a evolução, o tratamento, já o parto, no correr dos anos, na geração X, já foi no hospital. Lá no hospital, ainda não com médico, mas com parteira. Ainda não era. Eu, administrador do hospital, era parteira. Só
entrava intercorrência médica quando era cesariana. No teu caso, por exemplo, intercorrência, senão tu ainda teria feito o parto com parteira. Tá? Depois, as parteiras, aí praticamente passou os plantões médicos, coisa e tal, né? Aqui em Lajeado, todo lugar. Os partos começaram a fazer pelo obstetra, né? E aí com assistência de UTI, com UTI pediátrica, UTI neonatal. Né? Hoje nós temos uma superestrutura para o nascimento, né? Então, tu entendeu a evolução? Tá? Em casa, sem luz. Aí tu vem a do rádio, por exemplo, que é outra história que eu conto aqui, né? Pois é. O rádio, o rádio foi o Marconi, né? Mas depois quem patenteou foi o Lander de Moura, o padre Lander de Moura, em 1901. Né? A partir daí que começou a patente do rádio. Né? E eu me lembro, eu fiz Cruzeiro do Sul em Foco, né? Lá por 1960, só para ter uma ideia, né? Tempo que tu tinha que pedir uma linha telefônica, a linha telefônica não podia estar enrolada, passava para a centrista fazia a conexão com a rádio, né? Se falava de Cruzeiro do Sul, eu me lembro disso, os microfones que já não eram mais muito usados aqui na Rádio Independente, o Lauro Miller passava para nós, tinha que emendar fiozinho, mas é uma história bacana. Da sucursal né? que a Rádio então conta a história do rádio, né? Que dá evolução. Aí veio o rádio era a válvula, né? Antena, tinha que fazer antena em cima do morro e coisa e tal, né? E aí entrou o transistor, né? O transistor aí já diminuiu o tamanho do rádio, foi portátilzinho, já vai pequenininho, né? E o rádio, hoje praticamente o nosso rádio é o smartphone, né? Tá? Então, tu entendeu a evolução? Então, eu conto 45 histórias desse tipo. São 45 histórias. 45 histórias, sobre nascimento, sobre alimento, cidadania, sobre a família, sobre os amigos. As casas, né? As casas bem de antigamente, ela tinha uma sala, 4 ou 5 quartos, porque as famílias em média eram de 6, e era uma cozinha emendada com sala de janta, tudo, era diferente de hoje, né? Hoje nós temos todos esses padrões de casas e moradias e coisa e tal. A arquitetura evoluiu. História, né? O vestuário, como é que tu te vestia, né? Calçados. Olha, eu sou do tempo que, da minha geração, que nasceu em 1943, por aí, o primeiro parzinho de sapato era quando fazia a primeira comunhão, né? O que era? Existia aquela típica roupa domingueira para se usar só aos domingos, para ir na missa. Mas era o pé descalço, né? Eles chamavam pé no chão, né? Sim. Mas era comum ir para a escola de pé descalço. O chinelinho de dedo. O agricultor ia na lavoura com pé descalço ou com tamanco, né? Então, conto também essa evolução, né? Que chega até hoje, hoje todo mundo calçado, né? Calçado e tênis, né? Facilitou mais, né? Também a título de informação, por exemplo, população, o censo, todos os censos, toda a população que nós tivemos desde 46 até hoje. Até aproveitando já esse gancho, esse trabalho de pesquisa, como é que foi o processo de pesquisa, seu Virgílio, para escrever? Demorou quanto tempo para esse livro? Eu levei... E teve dificuldade? Cada livro desses eu levei um ano. Um ano. Eu tenho certa dificuldade na parte portuguesa, né? Então também refazia os textos, depois revisar os textos por revisor, mas um ano de pesquisa para chegar e também remover a minha memória. Eu tinha, né? Como é que era? Por exemplo, quando eu falo em sexo aqui, eu conto a minha história, né? Como eram os relacionamentos na época. Começou, né? Até isso é bem diferente, né? Um início de namoro. Bem diferente, né? O namoro era bem diferente. As mulheres casavam virgem, né? Primeira relação sexual só depois do casamento. Só depois do casamento, né? Então, e os homens, como é que faziam antes disso? Ia para a zona, né?
outras coisas assim, né? Então, escrevo aí, até na saída de baile, tu levava a namorada para casa, e aí, numa sombrinha aí, de repente, eu levantava o vestido. Né? Bem diferente que é hoje, né, seu Virgílio? Bem diferente que é hoje, né? Hoje está tudo mais precoce, mais parece liberado. Seu Virgílio, e a expectativa? Vou perguntar para o senhor da expectativa do que o senhor quer alcançar com os seus livros aí. Olha, eu acho que esse é um livro de geração que eu tenho agora, nesse pouco tempo aí, já colocado um bom número de livros, né? E todos eles eu penso retorno, né? Olha, eu tenho tido os melhores retornos possíveis. Claro que teve alguns disseram, mas tu não falou sobre as enchentes do Rio Taquari, sim. Mas tu não falou... Fica para uma próxima. E é mais resumido, não dá? Por exemplo, tu vai falar em bailes, né? Eu falo em bailes aqui. Como é que eram os bailes antigamente, né? Tu conquistava a menininha, tu pedia licença para dançar com ela, né? Posso ter a honra de dançar contigo. Os pais juntos, seus filhos. Antes da minha geração, eu sempre falo, tinha um senhor idoso lá de Cruzeiro do Sul, chamava-se Ildefonso Soares. E aí, seu Ildefonso, como é que era no teu tempo? No meu tempo tu tinha que dizer um versinho para dançar, né? Mas qual é o versinho? Quando eu tinha interesse, eu tinha um interesse. Mas quando eu não tinha interesse, eu dizia assim, 3 vezes 7, 21. Vou dançar com essa moça sem interesse nenhum. Olha. Né? Então, que legal. Né? E aí, no meu tempo, já dançava, rostinho colado, e aí... Tinha mais um romantismo, né? Existia mais romantismo. Ia mais lá pro meio do salão, porque o baile era sempre acompanhado com os pais, era a família toda no baile, né? Então tu tinha que ir lá no meio do salãozinho, onde é que estava um pouquinho mais resguardado, para tu botar a mãozinha nela, para pegar ela na mão e coisa e tal. Mas o baile, né? O baile foi... Eu quando comecei nas festas, outra geração, né? Eu nasci em 75. Mas quando comecei nas festas, tinha ainda a sessão de músicas românticas, de músicas lentas. Estava tocando a discoteca, mas aí no determinado período da festa... Aí era hora de tirar... Era chegar junto. Garota para dançar junto, essa é uma música romântica. Mas, seu Virgílio, já caminhando para o encerramento, porque nosso tempo aqui já é mais curto, uma outra oportunidade a gente conversa mais para trazer mais informações. Eu gostaria que o senhor colocasse também, como o senhor disse assim, que está nessa área agora, né? 2 livros lançados, de 2020 para cá, isso, né? O senhor começou a escrever? No ano da pandemia ali, né? Sim. 2020 para cá. O que o senhor diz aí para quem quer, né, começar, tem planos para promover um livro, né? Que tem planos para escrever um livro? Qual é que é o seu... Olha, o grande segredo, eu acho que tu tem que pegar o computador, sentar na frente dele e tu começar a imaginar. Porque o que é o escritor? O escritor sempre quer vender as suas ideias. Então, a primeira coisa que tu tem que fazer é tu tentar vender a tua ideia. O que tu tem para vender? Né? Quais as ideias que tu tens para vender? Né? As minhas ideias foram essas ideias de construção para essa cidade do Vale do Taquari. A minha ideia foi de mostrar a história das gerações, né? Como é que elas se comportaram pós-guerra, né? Então, a sugestão que eu dou é essa. O que tu tem para vender? Né? Quem está um aspirante aí a escrever... Que possa botar na cabecinha do outro, né? Porque se tu for ver os livros, todos eles são assim, né? Mas ele contou a historinha que ele gostaria da historinha dele, né? Então, a interpretação, incentivo, a realidade é uma interpretação. Mesmo com toda essa tecnologia, com tudo que nós temos, né? Mas o livro ainda é um bom registro. Como assim o jornal escrito ainda é um bom registro. Principalmente, esse meu livro Gerações... Para cima de 60, eu tenho certeza que a única crítica que eu posso escrever é por que tu não escreveu mais sobre cada história? Não, né? Interessante também do livro, seu Virgílio, é colocar que ele tem muita ilustração, né?
é bem recheado de fotos que o senhor vem contando as histórias e Sim, com fotos sempre com para uma ilustrar, foto, para visualizar. pra ilustrar, eu acho, assim, né? Para mostrar como era de fato, né? Imagina na leitura e depois visualiza a foto da época. Exatamente. Que legal. Né? E projetos futuros? Para nós encerrar, então, já que começou aí, está no segundo livro. Projeto futuro, eu agora quero a execução, né? Agora, sim. Principalmente dessas ideias do primeiro, né? Essa aí, Rua Coberta, a partir de quinta-feira, se vocês quiserem me entrevistar, a minha ideia da Rua Coberta e Lajado, eu acredito que vai ser, ela vai mexer. A reunião está marcada para quando, seu Virgílio, com a CDL? Dia 19. Dia 19. Às 7h30 da manhã, espero que alguém de vocês esteja presente. Com certeza, estaremos cobrindo. E aqui eu já tenho uma pequena perspectiva já tem dela, né? Que coisa. Até a Rua Coberta. Lindo. Que vai ser de multicores, que vai ser... Está um projeto bem adiantado, seu Virgílio. Retirar todos os camelôs da cidade e colocar eles dentro desse terreno que tem aqui. Dá para fazer 56... E aí tira da rua, das calçadas, aquele comércio ambulante. Exatamente, que tá ali, do centro tu tira, bota todos eles para lá, vão ter seu espaço. A exemplo não sei se conhece Torres, lá o Camelódromo. Acho que foi passado, mas é assim lá. É nesse padrão, né? Não é uma coisa assim... não, são lojas... Bem organizado. Bem organizado. Isso tem que ser feito também, todo esse processo tem que ser feito através de um projeto público-privado, né? Claro. E aí, meu Deus do céu. Tá bem, seu Virgílio. Bom falar com o senhor aí. Obrigado por ter nos atendido e voltaremos a conversar numa próxima oportunidade, especialmente dessa aí, então. Eu que agradeço, né? Da Rua Coberta aqui, que já está um projeto adiantado, foi uma ideia aí do livro 2020, o ano do medo, versus 2021, o ano da esperança. Estrela de Estrela. A Estrela de Estrela, mas esse da Rua Coberta já está... adiantado o projeto, porque já tem uma reunião para debater essa situação. Quer dizer, está sendo aceito. Vamos ouvir. Estrela ainda tem que morder a isca. Tá bem. Tá bom? Tá bom, seu Virgílio Guerck, muito obrigado mais uma vez. Falamos com o Virgílio Guerck. Agora, vamos colocar aqui, além de economista, professor, historiador, né? Foi gestor municipal em Cruzeiro do Sul e atuou também no Hospital Bruno Bor na administração. Escritor. Né? Vamos colocar aqui também na pauta aqui. Virgílio Guerck nos trazendo essas informações desses livros. No livro 2020, o ano do medo versus 2021, o ano da esperança e gerações de 1946 até hoje. Só para fechar, onde encontra os livros? Na Cometa, você encontra, na banca Central, né? E tem através de... Meu telefone também, mas eu não coloco telefone. Não, aqui, sim, mas tem na Cometa, tem tem na banca do centro, do centro ali. Tá. E entra para trazer. Exatamente, e tem sempre comigo. Tá Muito obrigado, meu caro. Certo.